Hoje é dia de mais um hashtag BR Responde. E sim, gente, mais um, porque pra quem tá me acompanhando lá no Instagram, sabe que eu estou em uma mini férias, mas a gente acaba não desligando, eu sigo compartilhando coisas com vocês, de trabalho, não trabalho, e aí estou batendo perna lá pela Itália, pela Europa, e no final das contas deixei todos esses vídeos na manga já para poder soltar aqui no canal e não deixar o canal abandonado, né? Então, hoje nesse hashtag BR Responde eu quero trazer alguns indicadores da análise fundamentalista, tem perguntas sobre investimentos na Europa, também sobre investimentos aqui no Brasil, então me acompanha até o final do vídeo, se vocês gostarem não esqueçam do like, e se vocês são novos por aqui não esqueçam de se inscrever, de deixar o like e de clicar no sininho porque tem vídeo novo toda semana. Bom, eu quero começar com uma pergunta do Angel Doni e ele mandou em duas caixinhas, tá? Então eu vou ler as duas e depois eu trago a resposta. E ele pergunta o seguinte: com PVP, preço pelo valor patrimonial, né? Bem acima de 1, até onde seria válido continuar comprando se para voltar a 1 teria que cair 40%? Isso pensando em algum ativo X. Às vezes, o PVP, preço pelo valor patrimonial, olhado isolado, não nos diz muita coisa. Como validar isso? Bom, eu gosto que você já meio que perguntou, mas meio que já respondeu e eu vou só complementar a sua resposta, né? Quando a gente fala de ações, o preço pelo valor patrimonial, ele realmente às vezes não nos diz muita coisa. Eu gosto dessa métrica do preço pelo valor patrimonial muito mais quando nós olhamos para os fundos imobiliários, onde o valor patrimonial dos fundos, eles são atualizados de uma forma um pouco mais constante. Isso quando nós estamos falando de fundos imobiliários, por exemplo, de papel, porque se falar de fundo imobiliário de tijolo, geralmente a reavaliação patrimonial acontece uma vez por ano. Então, às vezes, aquele PVP que a gente está olhando naquele momento nem está refletindo exatamente a realidade daquele fundo imobiliário. Mas como que a gente valida tudo isso, então, para ações, né? É natural que muitas vezes a gente vai investir em alguma ação que esteja negociando a 2, 3 vezes o valor patrimonial em relação ao seu preço. E aí se você levar a regrinha, por exemplo, que a gente utiliza para os fundos imobiliários, que acima de 1 tá caro, abaixo de 1 tá barato, igual a 1 tá no preço justo, né? Eu acho que eu falei acima de 1 caro, mas eu diria acima de 1,2, né? Então, provavelmente a gente não conseguiria investir em quase nenhuma das ações, porque o preço pelo valor patrimonial mesmo sozinho, ele não nos diz muita coisa. Então, ao meu ver, para a gente conseguir validar tudo isso, a melhor maneira é comparar com empresas, com ações do mesmo setor que tem o mesmo modelo de negócio e não somente a métrica de preço pelo valor patrimonial, mas também aliar com outros indicadores de valuation, como por exemplo poderia ser a relação preço-lucro. Então aqui eu quero trazer como exemplo para vocês os 4 principais bancões que nós temos na nossa bolsa de valores e aqui a gente consegue fazer um comparativo para entender, olha, talvez qual seria mais interessante para aquilo que eu quero. E aqui eu não vou analisar somente um indicador de valuation, como por exemplo a relação preço-lucro, porque se fosse pela relação preço-lucro, aqui com certeza eu investiria em Banco do Brasil, porque ele não negocia nem em 4 vezes, enquanto todos os outros estão negociando a 7, 8 vezes a relação preço-lucro. Então, eu não vou olhar só isso, eu acho que é importante olhar, por exemplo, a questão do próprio dividend yield. Se você está procurando uma empresa que faça bons pagamentos, né, de dividendos, você vai analisar qual talvez o maior dividend yield e não dá para analisar somente a fotografia atual. É importante analisar, por exemplo, uma média dos últimos 5 anos desses dividendos para cada um desses ativos. É importante analisar se essa empresa ela está conseguindo gerar caixa, se ela está conseguindo crescer, inclusive, né, nas suas receitas, no seu lucro, para que isso reflita também na geração de caixa e reflita nos dividendos. Aí sim, eu posso analisar uma relação preço-lucro fazendo esse comparativo. E é claro que existem tantos outros indicadores, margens, ROI, não dá para nunca utilizar um indicador de forma isolada. Nesse comparativo que eu estou trazendo para vocês, que é lá do Trademap, inclusive, eles trazem, inclusive, preço-alvo e o percentual de upside conforme as principais análises do mercado, né? Então, às vezes, vão ter lá 10, 15 análises para aquele ativo, de analistas diferentes, de casas de research diferentes, de bancos diferentes, e eles trazem uma média do que o mercado está ali esperando, mas você mesmo pode fazer a sua análise e entender até onde esse ativo pode chegar.
Mas você pode olhar, dar uma espiada também em como que estão essas questões, e aí você precisa avaliar, talvez eu estou buscando mais crescimento e não necessariamente dividendos. Então, eu vou tentar olhar para aquilo que talvez tenha mais chance de subir. Ainda assim, analisando, por exemplo, esses 4 bancões, eu, Bea, sigo, por exemplo, olhando para Banco do Brasil, porque tem um dividendo maior, continua subindo e ainda tem mais chance de upside, apesar dos riscos políticos, tem uma relação preço-lucro menor do que as demais. Então, nunca dá pra gente olhar somente um indicador isolado, principalmente se for indicador de valuation, tá, gente? É muito importante sempre analisar tanto a parte qualitativa como quantitativa da empresa para aí sim entender se um ativo vale a pena ou não ser colocado na carteira, beleza? Bom, eu vou para outra pergunta que é do Jefferson25 Brito. E ele escreveu o seguinte: estou construindo uma carteira em ações, mesmo se valorizar muito, devo vender para balancear? Então, Jefferson, eu não gosto muito de vender os ativos que excederam, por exemplo, o percentual que eu tinha definido para ela. Por exemplo, vou definir que na carteira aqui do canal mesmo, né? Eu mostrei uns vídeos atrás como ela estava. Eu defini, por exemplo, que o S&P 500 teria 33% da minha carteira. Ele chegou lá em 35, 36, eu não vendi. Eu só continuo tentando fazer aportes para reequilibrar com os outros 2 ativos para que todos voltem a ter 33,33%. Mas se ainda assim tudo isso estiver difícil, como por exemplo em muitas pessoas, né, que investiram em VEG no passado e ela virou muitas vezes 20, 30% da carteira porque subiu muito nesses últimos anos, então sim, você pode vender uma parcela ali para reequilibrar e talvez alocar dentro dos outros ativos. Mas isso é algo muito pessoal. Tem pessoas que não se incomodam, por exemplo, de ter 30%, 40% em um único ativo dentro da carteira. Eu, Bea, me sentiria um pouco desconfortável, porque às vezes, o risco de você ter uma concentração muito alta dentro de um ativo pode ser grande ali para a nossa carteira, mas eu tentaria ou rebalancear com aportes, se mesmo assim estiver difícil, sei lá, você tá 3, 4, 5 meses fazendo aportes e não consegue rebalancear, aí tudo bem, vende e só cuida, né, para tentar fazer as vendas dentro daqueles 20 mil que você ainda tem a isenção do imposto de renda para você não ter custos à toa, beleza? Bom, uma outra pergunta é o do Fabinho Porto, e ele escreveu o seguinte: Bea, você vai aproveitar e ver investimentos aí na Europa, tipo corretora para investir? Fabinho, não estou vendo investimentos aqui na Europa. Eu tô falando, tipo, aqui, sendo que eu tô gravando antes de ir pra Europa. Mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? Porque eu acho que quando você investe diretamente nos Estados Unidos, como é o meu caso, e eu tenho compartilhado alguns investimentos com vocês, as bolsas lá fora nos Estados Unidos, elas já meio que te dão acesso ao mundo inteiro. Seja através de ETFs, seja através de algumas ADRs, ou enfim, de empresas que estão, inclusive, em outros países, mas que também estão listadas na Bolsa Americana. Então, eu realmente acabo me limitando a realmente investir ou aqui no Brasil ou também lá fora, porque lá fora eu consigo ter acesso, então, a vários outros mercados, tá? Não incluiria, por exemplo, mais uma corretora na Europa, porque é mais uma corretora para eu ter que fazer a gestão e o balanceamento e trazer isso. Acho que seria mais trabalho, sendo que tendo uma conta, por exemplo, nos Estados Unidos já te ajuda bastante nesse ponto, tá? E por último, mas não menos importante, temos a pergunta do AgroCid. E ele escreveu o seguinte: Bull Market à vista? Então, eu tenho repetido para vocês já tem alguns meses que eu acho que o que a gente está vivendo é muito parecido com o que nós vivemos lá do início de 2008 até 2015, 2016. E aí acho que para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou colocar esse gráfico que eu já compartilhei outras vezes com vocês na tela. Então, vejam que em 2008 nós tivemos um crash lá nos Estados Unidos e que o mundo inteiro acabou afundando depois, óbvio. Nós nos recuperamos de forma muito rápida até 2010, 2011 e depois nós passamos praticamente 5 anos com a bolsa andando de lado e meio que caindo a conta-gotas. E quando agora a gente vem para o ano de 2020, que nós tivemos então um dos flash crashes mais rápidos, né? Na verdade, a queda por conta da questão da pandemia. E a gente se recuperou rapidamente ali em 2020 mesmo, e 2021. E agora nós estamos desde 2021 meio que caindo também a conta-gotas e meio que andando de lado. Então, eu não me surpreenderia, por exemplo, de ver algo muito parecido com o que aconteceu lá de 2011 a 2015, de nós passarmos alguns anos meio que nesse lenga-lenga, até mesmo porque existem muitas incertezas econômicas, não somente no Brasil, mas também lá fora. Então, por mais que talvez o Brasil esteja com algumas boas perspectivas econômicas, nós tivemos divulgação do PIB, onde o agro puxou bastante,
Tem a parte das commodities que acaba ajudando um pouco. Então, assim, por mais que a gente tenha esse cenário, ao mesmo tempo a gente também está de olho lá fora, em uma possível desaceleração, seja na parte da Europa, seja a China crescendo menos do que eles esperavam, seja os Estados Unidos, né, que eles permanecem com uma taxa de juros muito mais alta do que eles estão acostumados, e isso pode acabar impactando economicamente em algum momento. Então, existem muitas incertezas acontecendo. Não dá para a gente prever se vai vir um bull market ou, enfim, se nós continuaremos caindo a conta-gotas ou andando de lado, mas, ao meu ver, nós estamos com uma bolsa relativamente descontada e vamos supor que no pior dos cenários a gente fique talvez mais 2, 3 anos, não sei, né? Mais um ano meio que andando de lado, ao meu ver, com os múltiplos que a nossa bolsa está oferecendo hoje em relação à oportunidade de estar barata, ao meu ver, é um bom momento para acumular e fazer aportes e esperar aí sim um bull market que nós não sabemos quando que vai acontecer, tá? Então é mais isso. Acho que não dá pra gente ficar tentando cravar topos e fundos, é uma energia que a gente gasta meio que à toa, que não nos leva a lugar nenhum. Eu acho que a questão de você continuar fazendo aportes e aproveitando oportunidades segue sendo talvez um dos caminhos mais interessantes para que você não precise ficar prevendo o futuro, tá? Apesar de eu trazer mais ou menos algo que poderia acontecer e se repetir, que já aconteceu, por exemplo, lá de 2008 a 2016, nós não sabemos se isso vai acontecer. Eu só trago isso para a gente entender que, olha, se acontecer, não se surpreenda de talvez você ir fazendo aportes e não ver resultados talvez ali no curto prazo, entendeu? É mais para isso, mais pra galera não se frustrar achando que porque a bolsa agora está barata que elas vão comprar e já vão ver resultado logo na sequência. Ao meu ver, o pensamento tem que continuar sendo o de longo prazo, beleza? Bom, pessoal, acho que basicamente era isso nesse hashtag BRResponde. Eu espero ter trazido as respostas da maneira que vocês esperavam. Se vocês quiserem fazer qualquer comentário a respeito dessas perguntas que foram enviadas e também das minhas respostas, podem utilizar os comentários que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.